Primeiro relato. Lembro-me daquela noite como se fosse ontem, embora, na verdade, deseje esquecer cada detalhe. Desde cedo, éramos fascinados pelo desconhecido, por aquilo que os outros temiam ou julgavam loucura. Mas, por mais que nos aventurássemos em livros proibidos e símbolos antigos, nunca imaginei que chegaríamos ao ponto de cruzar o limite entre o que é humano e o que jamais deveria ser tocado. Era uma noite fria, o tipo de frio que parece penetrar na alma. O vento soprava pelas ruas desertas, trazendo consigo um presságio sombrio, mas eu, cego pela curiosidade, ignorei os sinais. A lua cheia iluminava o caminho até o casarão abandonado, onde tudo aconteceria. Daniel, como sempre, liderava o grupo, com uma confiança que agora vejo como pura arrogância. Laura, Rafael e Júlia estavam logo atrás, cada um carregando suas próprias inseguranças disfarçadas de coragem. Meu coração estava acelerado, uma mistura de excitação e medo que me fazia sentir vivo, mas ao mesmo tempo me esmagava por dentro. Cada passo em direção ao casarão aumentava a pressão em meu peito, uma sensação sufocante de que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas havia uma voz em minha mente, insistente e quase cruel, que sussurrava: "Você precisa ver. Precisa saber o que está do outro lado." Quando chegamos ao casarão, uma construção que parecia ter sido arrancada de um pesadelo, eu hesitei por um momento. As janelas quebradas pareciam olhos vazios, observando nossa aproximação com uma fome antiga. A porta rangeu como se o próprio edifício estivesse gemendo de dor ao nos receber. O ar dentro era denso, quase palpável, carregado com cheiro de mofo e algo mais, algo que fazia minha pele arrepiar. A sala principal estava exatamente como eu imaginava, desolada, um cemitério de móveis antigos cobertos de poeira e sombras. No centro, desenhamos o círculo de proteção, um frágil escudo entre nós e o abismo que estávamos prestes a abrir. O som do giz riscando o chão ecoava pelo salão vazio, aumentando a sensação de isolamento. Daniel, concentrado, preparava o livro e os instrumentos necessários, sua expressão uma máscara de determinação, mas eu via nos seus olhos uma faísca de dúvida, uma pequena chama de medo que ele tentava esconder. Eu observava tudo, sentindo um peso crescente nas costas, como se o próprio ar ao meu redor estivesse tentando me puxar para baixo, como se o casarão, com suas paredes decrépitas, estivesse vivo e consciente de nossa presença. A ideia de desistir passou pela minha mente mais de uma vez, mas a vergonha e o desejo de não parecer covarde me mantiveram firme. Laura, ao meu lado, apertava minha mão, o toque dela era gelado, quase como se o sangue em suas veias tivesse parado de fluir. Seus olhos encontraram os meus, e naquele breve instante, vi o mesmo medo que pulsava dentro de mim. Eu queria dizer a ela que tudo ficaria bem, que não havia razão para temer. Mas como eu poderia prometer isso, se mal conseguia acalmar minha própria mente? Enquanto Daniel começava a recitar as palavras antigas, senti um arrepio subir por minha espinha, e um pensamento sombrio tomou conta de mim. Estávamos brincando com algo que não entendíamos, algo que estava prestes a nos devorar. E então, o ritual começou, e o que aconteceu depois foi uma descida implacável ao inferno. À medida que Daniel recitava as palavras do ritual, sentia um peso crescente em meu peito, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse se tornando mais denso, mais opressor. Cada sílaba que ele pronunciava parecia encher a sala de uma energia estranha, que pulsava e vibrava, mexendo com algo profundo dentro de mim. Uma parte de mim queria gritar para que parasse, para que todos nós saíssemos correndo daquele lugar, mas minhas pernas estavam presas ao chão, como se raízes invisíveis me mantivessem ali. A voz de Daniel ecoava pela sala, uma melodia sombria que parecia ganhar vida própria, ressoando nas paredes e voltando para nós como um sussurro maligno. Laura apertava minha mão com força, e pude sentir o tremor em seus dedos. Era um tremor que ecoava o que eu mesmo sentia, uma ansiedade crescente que se misturava com um medo puro e primitivo. Eu podia ver o pânico começando a tomar conta dela, seus olhos arregalados fixos no círculo desenhado no chão, como se aquilo fosse nossa única esperança de salvação. Rafael estava pálido, seus olhos fixos em Daniel, como se estivesse esperando que algo terrível acontecesse a qualquer momento. Ele, que sempre fora o mais corajoso entre nós, agora parecia uma sombra de si mesmo, os lábios murmurando preces silenciosas, implorando por uma proteção que ele sabia, no fundo, que não viria.
Júlia, ao lado dele, estava imóvel, o rosto rígido, quase como uma máscara. Mas seus olhos, tão arregalados, denunciavam o terror que ela tentava esconder. A atmosfera na sala se tornou quase insuportável. O ar estava carregado de uma eletricidade pesada, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Mas a verdadeira tempestade estava dentro de nós, em nossos corações acelerados, em nossas mentes tentando processar o que estávamos fazendo. Cada respiração era difícil, como se o ar ao nosso redor estivesse se tornando mais denso, mais pesado, forçando-se para dentro de nossos pulmões. Quando as velas ao redor do círculo começaram a tremer, seus chamas alongando-se e balançando como se fossem movidas por um vento invisível, um calafrio percorreu minha espinha. Era como se o próprio casarão estivesse respondendo ao ritual, como se as paredes estivessem sussurrando em uma língua esquecida, uma língua que falava de morte e desespero. O chão sob nossos pés começou a vibrar levemente, um tremor quase imperceptível que parecia aumentar com cada palavra pronunciada por Daniel. Então, de repente, tudo ficou quieto. Um silêncio absoluto caiu sobre a sala, o tipo de silêncio que faz os ouvidos zumbirem, que faz o coração parar por um momento. Eu sabia, todos nós sabíamos, que esse silêncio não era natural, que algo estava errado, terrivelmente errado. O círculo de proteção ao nosso redor parecia frágil, uma linha tênue entre nós e o abismo que havíamos despertado. Foi nesse silêncio que senti algo diferente, uma presença, algo que não deveria estar ali. Meus sentidos, já aguçados pelo medo, captaram um movimento no centro do círculo, um turbilhão de sombras que parecia se contorcer e mudar de forma a cada segundo. Meu coração disparou, a pulsação alta nos meus ouvidos, enquanto observava aquilo tomar forma. Não era o espírito benevolente que esperávamos, não era a sabedoria antiga que Daniel tanto buscava. Era algo muito pior. Os olhos de Daniel estavam fixos na coisa que se formava no centro do círculo, seu rosto uma mistura de fascinação e terror. Ele tentava continuar a recitar as palavras do ritual, mas sua voz estava fraca, quase um sussurro, como se a própria força da entidade estivesse sugando sua energia, sua vontade. Laura, ao meu lado, estava ofegante, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela lutava para manter a calma. Rafael começou a recuar, mas o medo o manteve preso no lugar, incapaz de se mover, de desviar o olhar. A entidade continuou a tomar forma, seus contornos se tornando mais nítidos, mais definidos. O ar ao nosso redor estava gelado agora, um frio que parecia vir de dentro de nossas próprias almas, congelando-nos por dentro. Meu corpo inteiro tremia, não apenas de medo, mas de algo mais profundo, uma sensação de que estávamos prestes a perder tudo, até mesmo nossas próprias vidas. Eu queria correr, queria gritar, mas estava paralisado, incapaz de fazer qualquer coisa além de observar enquanto aquilo se tornava mais sólido, mais real. A escuridão ao redor dela era como um manto, absorvendo toda a luz da sala, deixando apenas seus olhos brilhando com um ódio indescritível. E então, ela começou a se mover em nossa direção, lenta e deliberadamente, como se soubesse que não tínhamos para onde fugir, que não havia escapatória. Foi nesse momento que percebi a gravidade do nosso erro. Havíamos despertado algo que não poderíamos controlar, algo que não se contentaria em simplesmente nos assustar. Ela queria mais. Queria nossas almas, nossa essência. E estávamos completamente à mercê dela. O clímax daquela noite começou com um rugido que parecia vir de uma era esquecida, um som que atravessava o espaço e se entranhava em cada fibra do meu ser. A sala, antes carregada com um frio que parecia vir do abismo, agora estava envolta em um caos de trevas e terror. O ar estava saturado com uma energia palpável, uma força que nos envolvia e parecia querer nos esmagar. A entidade, agora totalmente formada, se movia com uma graça grotesca, uma mistura de sombras que se contorciam e se alongavam como se fossem líquidas, mas com uma solidez que desafia a compreensão. Seus olhos, vermelhos e brilhantes como brasas, brilhavam com uma intensidade maligna, fixos em nós como se estivessem avaliando nossa alma, decidindo quem devoraria primeiro. O círculo ao nosso redor parecia estar se desfazendo, as linhas se dissolvendo na escuridão crescente. Daniel, que antes era a personificação da confiança, estava agora ajoelhado no centro do círculo, sua voz uma sombra do que havia sido. Ele tentava recitar palavras que não pareciam mais fazer sentido,
a linguagem do ritual se perdendo em um murmúrio de desespero e frustração. Laura estava desesperada, seus olhos cheios de lágrimas enquanto tentava desesperadamente alcançar Daniel. Per! Pare de falar! Ela gritava, sua voz quebrada pela agonia e pelo medo. Ela queria salvá-lo, mas sabia, no fundo, que era tarde demais. A expressão de Daniel era um misto de dor e resignação, seus olhos agora vidrados, como se já estivessem vendo algo além do que nós conseguíamos. Rafael, que até então estava paralisado pelo medo, finalmente começou a se mover, sua tentativa de fuga sendo um desastre caótico. Ele corria de um lado para o outro, batendo contra as paredes, tentando abrir portas que pareciam seladas por uma força invisível. Seu desespero era contagiante, e eu sentia o pânico crescendo dentro de mim, cada batida do coração ecoando a mesma sensação de impotência e terror. Júlia estava imóvel, seu rosto pálido e seus olhos fixos na entidade. Ela estava em estado de choque, incapaz de processar o que estava acontecendo ao seu redor. O medo a havia paralisado, e a presença da entidade parecia estar drenando toda a sua energia, deixando-a como uma casca vazia, um reflexo do que um dia foi. Então, a entidade se moveu em nossa direção, e o chão pareceu vibrar sob seus passos. Era como se o próprio casarão estivesse sendo engolido pela presença maligna. A sala se tornou um redemoinho de sombras, e o círculo de proteção parecia ter se desintegrado completamente. Eu podia sentir a pressão crescente em meu peito, como se um peso invisível estivesse tentando esmagar meu coração, minha alma. A entidade estendeu um braço, e com um gesto grotesco, a sala inteira foi envolvida em uma escuridão absoluta. O silêncio se tornou ensurdecedor, uma ausência de som que parecia gritar em nossos ouvidos. Eu sabia que não haveria mais escape, que aquele era o momento decisivo, o ponto de não retorno. O terror que eu sentia era tão profundo, tão intenso, que quase se tornou uma entidade própria, uma força que parecia querer consumir minha própria existência. Os olhos da entidade se fixaram em mim, e eu senti um frio gélido e penetrante que parecia se infiltrar em minha pele, em meu sangue. Era como se ela estivesse invadindo cada parte de mim, desnudando minhas emoções, minhas memórias, meu ser. Senti uma sensação de perda imensa, um luto antecipado por tudo que havia sido e por tudo que eu jamais teria novamente. Quando a entidade se aproximou, o tempo parecia desacelerar, cada segundo se arrastando, esticado pelo terror e pela desesperança. Seu toque foi como um choque elétrico, uma dor que não era apenas física, mas emocional, uma agonia que parecia rasgar minha alma. Eu gritei, mas o som foi abafado pela escuridão, minha voz se misturando com o silêncio absoluto. E então, quando a entidade estava prestes a tomar a última parte de mim, uma luz fraca surgiu no canto da sala, uma faísca de esperança que parecia vir de um lugar distante. Era uma luz que não entendia, não sabia de onde vinha, mas era o suficiente para fazer a entidade hesitar, seu movimento se tornando mais lento, mais vacilante. Foi nesse momento de incerteza que percebi o verdadeiro horror da situação. A entidade estava não apenas consumindo nossas almas, mas se alimentando de nosso desespero e medo. O que quer que fosse aquela luz, parecia ter o poder de enfraquecê-la, de desafiar a escuridão. Mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o chão sob meus pés se abriu, e uma força invisível me puxou para baixo, me arrastando para um buraco profundo, um abismo sem fim. Eu caí, minha mente em turbilhão, uma mistura de terror absoluto e uma estranha sensação de libertação. Enquanto caía, a luz se apagou, a escuridão envolveu tudo novamente, e o último pensamento que passou pela minha mente foi a certeza de que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. A queda foi interminável, um turbilhão de escuridão e desespero que parecia se estender para além de qualquer conceito de tempo ou espaço. Meu corpo se contorcia e girava, e cada segundo parecia uma eternidade, uma tortura contínua que me fazia questionar se o chão que eu tanto temia realmente existia. A sensação de estar sendo puxado para um vazio infinito era esmagadora, uma pressão constante que parecia querer me despedaçar por dentro. Quando finalmente o impacto chegou, não houve uma colisão repentina, mas uma sensação de aterrissagem suave em algo que parecia tão incompreensível quanto a queda em si. Meus olhos, se é que ainda conseguiam distinguir algo na escuridão, estavam embaçados, e tudo ao meu redor parecia uma nuvem opaca e indistinta. O ar estava carregado de uma energia densa, e a sensação de estar em um lugar completamente alienígena me envolvia. Tentei me mover,
mas meus músculos estavam como entorpecidos, como se o próprio ambiente estivesse drenando minha vitalidade. Cada tentativa de se levantar era recebida com uma resistência quase física, uma força invisível que me mantinha preso ao chão. O medo ainda estava lá, pulsando em meu peito, um eco do terror que havia sentido antes. Mas agora havia algo novo, uma sensação de estranha serenidade, um entendimento sombrio do que estava acontecendo. Foi então que ouvi sussurros, uma cacofonia de vozes que parecia vir de todos os lados. Eram murmúrios indistintos, carregados com um sentimento de desesperança que ressoava profundamente dentro de mim. As vozes eram como ecos de almas perdidas, uma melancolia que se entrelaçava com meu próprio desespero, criando um lamento coletivo de dor e perda. À medida que meus olhos se ajustavam à penumbra, comecei a discernir formas, contornos vagos e sombras que se moviam ao meu redor. O lugar parecia uma vasta caverna ou um túnel, suas paredes cobertas de runas antigas e símbolos que pulsavam com uma luz fraca e doentia. A luz parecia vir de dentro das próprias paredes, uma iluminação infernal que lançava sombras dançantes e distorcidas. Eu estava sozinho, completamente isolado de qualquer coisa que pudesse chamar de realidade conhecida. A entidade que nos havia atacado estava ausente, mas o sentimento de sua presença ainda estava palpável, como um peso no ar, uma ameaça constante. A sensação de ter sido deixado para trás, em um lugar onde não deveria estar, era avassaladora. Sentia-me como uma peça abandonada em um jogo cruel, sem mais importância para as forças que haviam nos manipulado. O terror inicial deu lugar a uma resignação sombria. Eu compreendi, de maneira agonizante, que não havia mais saída, não havia mais esperança de retornar ao que conhecíamos. O buraco que se abriu sob mim não era um simples buraco, mas um portal para um lugar onde o conceito de tempo e espaço se tornava irrelevante. Estava preso em um limbo de existência, uma prisão de minha própria criação e das minhas decisões. A dor e o desespero haviam se transformado em uma aceitação amarga. Eu olhei para o vazio ao meu redor, para sombras que se moviam como se tivessem vida própria, e percebi que a verdadeira punição não era apenas a perda da vida, mas a eterna condenação a viver no escuro, no limiar entre o real e o irreal. Eu era uma alma perdida, um reflexo de minha própria curiosidade e arrogância, agora apenas uma sombra em um abismo sem fim. E enquanto a escuridão me envolvia, uma sensação de paz fria tomou conta de mim. Não era uma paz reconfortante, mas uma aceitação dolorosa da nova realidade. Havia compreendido, de maneira devastadora, que o verdadeiro horror não estava no que havia acontecido, mas no que estava por vir. A eternidade de condenação em um lugar onde a esperança não existia, onde o único som era o lamento das almas que, como eu, haviam sido atraídas para o abismo. Segundo o relato, eu sempre fui cético em relação a histórias antigas e lendas de vilarejo. Para mim, elas não passavam de contos para assustar crianças ou distrair adultos entediados. Mas naquela noite, tudo mudou. Nós éramos um grupo de 4 amigos, eu, Ana, Júlia e Pedro, e a ideia surgiu da mente curiosa de Ana. Ela encontrou um velho livro de feitiços na biblioteca da cidade, uma relíquia empoeirada que, segundo ela, continha rituais esquecidos. Para todos nós, era apenas uma oportunidade de se divertir, de sentir aquela adrenalina barata. Mas, no fundo, sabíamos que estávamos brincando com algo que não compreendíamos. O lugar escolhido foi o antigo bosque, um local que, segundo os mais velhos, abrigava um círculo de pedras usado em rituais há muito abandonados. O caminho até lá era assustadoramente silencioso, e à medida que nos aproximávamos, o ar parecia ficar mais pesado, como se a própria floresta estivesse nos alertando para voltar. Mas a curiosidade de Ana era maior que o nosso medo, e assim seguimos. Ao chegarmos ao círculo de pedras, Ana começou a entoar as palavras que havia aprendido. As velas foram acesas, lançando uma luz fraca que mal conseguia penetrar a escuridão ao nosso redor. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha, e uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Aquilo já não parecia mais uma brincadeira. Quando Ana proferiu a última palavra do ritual, o vento cessou, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Foi então que eu vi. Uma figura começou a se materializar no centro do círculo. Ela não era sólida, nem completamente uma sombra. Era como se a escuridão tivesse ganhado forma, e seus olhos, aqueles olhos eram 2 chamas frias que transmitiam uma maldade indescritível.
Eu estava paralisado pelo terror, incapaz de me mover ou gritar. A entidade se aproximou de Ana, sua presença sufocante, como se estivesse roubando o ar ao nosso redor. Ana caiu de joelhos, segurando o peito como se estivesse sendo dilacerada por dentro. E então, a entidade se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Eu nunca vou esquecer o sorriso que surgiu no rosto dela naquele momento, um sorriso que não era dela, mas de algo terrível que havia tomado seu lugar. Ana se levantou, agora calma, mas com um olhar vazio que me enchia de pavor. Ela começou a caminhar em direção ao círculo de pedras, e Pedro tentou detê-la. Mas assim que ele cruzou a linha do círculo, seu corpo foi engolido pela escuridão, desaparecendo sem deixar rastro. Eu e Júlia corremos, sem olhar para trás, os gritos de Ana e os sussurros na escuridão nos perseguindo. Nós nunca mais vimos Ana, e desde aquela noite, o bosque se tornou um lugar proibido, evitado por todos. O que a entidade disse a ela, ninguém sabe. Mas há noites em que, mesmo de longe, eu juro que ainda ouço aqueles sussurros, e vejo uma figura solitária vagando entre as árvores, procurando por algo, ou alguém. Terceiro relato. Sempre tive uma atração inexplicável por lugares abandonados, aqueles que o tempo esqueceu, onde as paredes sussurram histórias antigas e os ecos do passado parecem flutuar no ar. Mas nunca imaginei que essa curiosidade me levaria a uma experiência que até hoje não consigo apagar da memória. Era um dia de névoa densa, o tipo de dia em que o sol mal consegue penetrar a bruma, e tudo parece envolto em um silêncio sufocante. Foi nesse cenário que encontrei a mansão, uma construção imponente, oculta no coração de uma floresta que poucos ousavam explorar. Diziam que ninguém ia lá, não desde que a família que ali vivia desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão da noite. Quando me aproximei, senti um arrepio percorrer minha espinha. A mansão estava em ruínas, coberta de trepadeiras e musgo, mas ainda assim havia algo nela, algo de vivo e ameaçador. A porta pesada rangeu quando a empurrei, e um odor de mofo misturado com algo indefinível me atingiu. O interior estava mergulhado em sombras, e cada passo que eu dava fazia o chão velho gemer sob meus pés. O silêncio dentro daquela casa era diferente de tudo o que já experimentei. Era pesado, opressivo, como se as próprias paredes estivessem segurando a respiração. A cada novo cômodo que explorava, sentia a tensão crescer. O ar parecia mais frio, e havia uma sensação constante de que algo, ou alguém, estava me observando, escondido nas sombras. Subi ao andar de cima, e foi lá que encontrei o quarto. Tudo estava revirado, como se as pessoas tivessem fugido às pressas, deixando para trás móveis tombados e roupas espalhadas. No centro do caos, sobre uma mesa, havia um livro antigo, grosso e encadernado em couro escuro. Algo nele me chamou, como se tivesse uma voz própria, sussurrando meu nome. Quando abri o livro, uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. As páginas estavam preenchidas com símbolos estranhos e desenhos perturbadores, figuras encapuzadas em rituais, círculos de fogo envolvendo algo que parecia vivo. A cada página virada, meu coração batia mais rápido, e uma náusea crescia no meu estômago. Foi então que ouvi passos, lentos e arrastados, vindo de dentro da casa. O terror que me tomou naquele momento é indescritível. Fechei o livro com força, e as luzes ao redor começaram a piscar, como se a própria casa estivesse viva, respondendo ao que eu havia feito. Os passos se aproximavam, e eu podia sentir uma presença atrás de mim, uma sombra que se estendia até mim. Meu corpo congelou de medo, e quando finalmente tive coragem de virar, vi a figura parada na porta. Era alta, encapuzada, e as sombras envolviam seu rosto, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Um medo profundo tomou conta de mim, algo que eu nunca tinha sentido antes. Parecia que o ar estava sendo sugado dos meus pulmões, e meu coração batia tão forte que eu pensei que fosse explodir. A figura não se moveu, mas sua presença era sufocante, esmagadora. Foi o pavor que me fez correr. Agarrei o livro e saí disparado pelos corredores, que pareciam se estender infinitamente, as portas se fechando com estrondos atrás de mim. Eu sentia que a casa inteira estava tentando me manter lá dentro, que o que quer que eu tivesse despertado não me deixaria escapar. Quando finalmente alcancei a porta da frente, empurrei com todas as minhas forças e corri para fora, a névoa me envolvendo como um abraço frio. Não parei até estar longe da floresta,
até o som dos meus próprios passos ser a única coisa que eu ouvia. Quando finalmente me virei, a mansão estava oculta pela névoa, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que ela estava lá, que algo dentro dela havia sido despertado, e que agora, de alguma forma, estava conectado a mim. Eu trouxe o livro comigo, escondido em um lugar onde ninguém mais poderia encontrá-lo. Mas desde aquele dia, as noites nunca mais foram as mesmas. Às vezes, quando a névoa envolve a cidade, eu sinto aquela presença novamente, mais perto, como se estivesse esperando, como se soubesse onde estou. Eu sei que o que foi despertado naquela mansão não vai ficar adormecido para sempre. E um dia, temo que ele virá para buscar o que é seu.